Está começando mais um podcast Fala Pri! Oi, gente! Estamos de volta aqui para mais um episódio incrível. Para você que não me conhece, eu sou Priscila Guscuma. Eu já falei esse texto 500 mil vezes, vou continuar falando até a hora que eu decorar, né? Quem é Priscila Guscuma, se você não me conhece? Eu sou filha, esposa, mãe, empresária e agora apresentadora de podcast. Eis a jornalista que habita em mim, que resolveu colocar a voz no mundo e trazer pessoas incríveis para falar de suas histórias, para trazer para você autoconhecimento, empoderamento, clareza e principalmente aquela dose de motivação para que você possa ser, fazer e ter o que você quiser na tua vida. Então, cada convidado que senta na bancada da Pri aqui é escolhido a dedo, porque são pessoas que têm histórias inspiradoras e, com certeza, é uma palavra que você vai ouvir aqui que vai fazer toda a diferença. E para começar o nosso podcast de hoje, receba aqui na minha bancada, antes de serem, assim, cara, profissionais que eu admiro demais, são pessoas que eu posso dizer que são meus amigos já, né? São meus amigos e aqui na nossa bancada hoje a gente recebe Priscila Ricieri. Pri, seja muito bem-vinda. Pelo convite, Pri, é um prazer estar aqui. Muito bom. Recebemos aqui também Michel Kiyoshi. Oi, Pri, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês, né? Vamos falar um pouquinho quem são esses dois para vocês conhecerem aí. Vamos lá, a apresentação da Pri na tela aqui. A Pri Ricieri, ela é esposa do Wesley, que estão juntos há 15 anos, né? A Pri tem 20, então tá há 15. Mãe da Gabi, de 13 anos. Sócia da Kiyoshi Consultoria há 1 ano. Consultora de vendas e estratégias empresariais. E tem aí a formação do Practitioner PNL. Sabe o que faltou aqui? Mulheres em ação. Verdade. E é uma mulher em ação. Tem que Com atualizar certeza. essa bio aí. A Pri também foi uma das participantes da nossa mentoria Mulheres em Ação. Pri, bem-vinda. Com certeza você vai agregar demais aqui, falando aí um pouquinho do dia a dia, de como é, né? Como é fazer uma transição de carreira e aprender como a tua jornada hoje contribui para muitas pessoas, né? Então, hoje a Pri atua junto com o Michel na Kiyoshi, realmente ali no PDV do varejo, treinando pessoas, criando estratégias para aumentar as vendas, mas não é só sobre vendas, né, Pri? A gente vai falar muito sobre isso hoje. É sobre pessoas, né? É sobre sonhos, é sobre tudo isso, e vendas são resultados. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Vamos conhecer o nosso querido Michel Kiyoshi aqui. Cadê a bio do Michel na tela? Aparecendo aqui pra gente. Aqui, Michel, consultor financeiro, formado em administração de empresas e gestão financeira. Começou a trabalhar numa empresa familiar no ramo do varejo em 2005, no segmento de material de construção. Aqui foi a melhor faculdade, né, Michel? Com certeza. Foi ali que eu aprendi mesmo, na prática, como que é trabalhar em empresa familiar, tem seus desafios. Sim, também. sim. Vamos falar sobre isso hoje. O Michel fundou a Kiyoshi Consultoria em fevereiro de 2019 para ajudar empresários a ter melhor controle financeiro de seus negócios. Em 2022, Priscila Guscuma entrou como sócia da empresa e auxiliou mais de 40 empresas do ramo de varejo e indústria, né? Tanto na área de indústria, serviços alimentícios, a gente vai falar um pouquinho dessa parceria, a gente vai falar um pouquinho, né, de como eu falo que Deus, ele une as pessoas que têm propósitos parecidos e assim foi a nossa jornada, está sendo a nossa jornada, né? Sejam muito bem-vindos e antes de começar a falar um pouquinho do que vocês proporcionam de bom hoje para esse varejista, vamos falar um pouquinho de transição de carreira, tá? Pri, começamos por você, primeiras damas. Como foi para você, né, a tua jornada profissional até o momento que você fala assim, ei, eu posso ajudar muito mais pessoas através das minhas experiências, eu posso realmente contribuir com algo muito maior. Como foi para você? Foi fácil, não foi? Não, foi bem desafiador, né? Bom, a minha experiência profissional, eu comecei como você, como operadora de telemarketing, né? Então... Eu falo quem é operador de telemarketing faz qualquer coisa na vida, porque se você quer lidar com esse mimimi aí de rejeição, medo da crítica, vai trabalhar no telemarketing. Você vai ser rejeitado o dia inteiro. Bom, trabalhei durante 1 ano, né, como operadora de telemarketing. E depois eu acabei engravidando e decidi sair para cuidar da minha filha. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. Uma menina. Sim. E depois disso, passou 1 ano que eu estava cuidando da minha filha, né? Eu gostaria de voltar ao mercado de trabalho.
E foi quando eu comecei a ir em busca de emprego e consegui encontrar um emprego numa rede, né, de materiais para construção. E trabalhei durante 10 anos, né, nessa empresa. E lá foi um grande aprendizado na minha vida, né? Eu comecei no PDV, vendo como que funcionava o PDV da empresa. Depois eu fui para a parte administrativa, então aprendi muito. E foi lá que eu conheci o Michel aqui hoje. Ah, Final de 2015, 2016. Isso. Isso mesmo. Nós se conhecemos, né, no administrativo e o Michel tinha esse sonho da consultoria, né? E ele, em 2019, resolveu sair no início do ano, né, para poder abrir a consultoria. E eu continuei na empresa, né? E aí, no final de 2019, eu acabei descobrindo que eu tinha uma doença, né? O câncer de mama, né? Eu descobri. E passei... Quantos anos você tinha? Eu tinha 29 anos. No auge, né, Sim. da vida. E eu descobri e foi tudo muito rápido, né? Passei por quimioterapia, cirurgia, radioterapia, né? Mas graças à minha fé, graças a Deus, né? A minha família que me acolheu muito, os meus amigos que me deram muita força, né? Consegui vencer, né? Que isso faz toda a diferença, Sim. né? O psicológico, né? Da pessoa Sabe. que enfrenta essa doença, né? Tem que estar muito bom, você tem que estar muito forte, né? E eu tive muito esse apoio. E depois disso, o Michel começou a me mandar algumas mensagens, me convidando para participar da consultoria, né? E eu nem imaginava como que eu posso agregar na vida desses lojistas, né? E depois eu comecei a fazer uma experiência com ele, visitando alguns lojistas, e eu vi que realmente eu tinha muito a agregar, muito a oferecer a esses lojistas devido a essa experiência que eu tive. E isso, Pri, acontece com muitas pessoas, que elas são boas, tecnicamente, mas elas não reconhecem o seu valor. Elas muitas vezes se diminuem diante Sim. das oportunidades. Ah, até parece, o cara é muito maior do que eu, como que eu agrego essa pessoa? E aí vem aquela frase que eu sempre digo, que ninguém é tão rico que não possa receber e ninguém é tão pobre que não possa doar. Isso em todos os aspectos, financeiro, intelectual, emocional, espiritual. Então, nós estamos vivendo um momento, nesse exato momento, no nosso universo, que é a questão do equilíbrio, né? Que o quanto as pessoas precisam se unir para se fortalecer. Sim, E é certeza. justamente isso. Você, dentro da tua experiência, olha e fala assim, poxa, sim, eu posso contribuir, eu posso ir além, né? Eu posso ajudar, eu posso fazer a diferença. Com certeza. E no final de 2021, né, foi quando eu tive o prazer de te conhecer, né? O Michel te conheceu através do treinamento Elite de Vendas, Foi. né? E a partir daí começou a mudar a minha vida, né? Então, começamos na mentoria, né? E eu fui aprendendo muito. E eu falo assim, que essa busca por conhecimento é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Né? Então, depois daí, eu comecei a fazer o PNL, que abriu muito minha mente. Participei do Mulheres em Ação, que foi transformador. Conhecer tantas mulheres, né? Os desafios dessas mulheres, compartilhar com elas, né? E o grande evento também, que foi com chave de ouro, o PMVC. Que incrível, né? Foi participar desse evento também, ver as minhas parceiras, que são minhas clientes, amigas, né? E participarem também. A minha amiga também participou. Fiquei muito feliz com a transformação que vem acontecendo na vida delas através disso. Através da tua vida, né? Eu sempre falo que quando o nosso copo está transbordando, nós vamos transbordar na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Sim. Muito bom. E Pri. eu acredito que esse é só o começo, Só o né? começo. A gente não faz ideia. Tem uma amiga minha que fala, cara, tem um meteoro na Terra e a gente não faz ideia do impacto que a gente tá causando, né? Com E esse é o certeza. movimento, né? Do apenas continue. Porque, cara, fácil não é. Não é pra ninguém. Eu falo mesmo, cara, às vezes eu acordo pela manhã e tenho vontade de conquistar o mundo. Às vezes eu acordo pela manhã e tenho vontade de fugir do mundo. E às vezes eu tenho vontade de sair correndo pelada na rua, porque literalmente, cara, o que eu vou fazer agora? E esse é o processo de falar assim, ei, sim, nós somos humanas,
ei, sim, tá tudo bem, né? Você se sentir mais introspectivo em alguns dias ou mais eufórico em outros dias e tá tudo bem. O que a gente não pode fazer é desistir. O que a gente não pode fazer é deixar de dar o próximo passo, né? Com certeza. Muito bom. Michel, você fale um pouquinho Oi, aí da Pri. sua jornada, da sua Sim. transição. Vamos lá. Em 2005, comecei a trabalhar um pouco antes, né? Na empresa dos meus pais, empresa familiar no ramo de construção. E lá eu fazia de tudo. Caixa, limpeza, atendimento. Mas era uma empresa que não tinha controle financeiro, né? Em 2007, eu fiz a faculdade de administração de empresas. Em 2011, 2012, fui fazer gestão financeira para tentar auxiliar a empresa dos meus pais. Mas na faculdade é uma coisa, na teoria é outra, né? A parte da empresa, assim, a gente misturava muitas coisas. Parte de caixa, a gente não tinha controle, pegava o dinheiro no caixa e ia gastar na parte pessoal. Fazia essa E bagunça. que isso, Michel, é a realidade de muitas Muitas empresas. empresários, Sim, assim, que falam, minha empresa não dá dinheiro, mas você olha pra vida pessoal, o cara tá luxando. Sim, mas a empresa verdade. tá com pouco caixa. É. Aí, infelizmente, em 2014, a gente resolveu vender a empresa por motivos financeiros. A nova administração comprou a empresa dos meus pais e eu fui trabalhar para ela. Em 2015, primeiro comecei na parte da gerência, depois tive a oportunidade, no meio do ano lá de 2015, para ir para o setor administrativo da empresa. Conhecer como que funciona uma empresa muito mais estruturada foi quando eu conheci a Pri, nessa época, né? Aí eu vi que era tudo processo muito redondo, assim, uma empresa super controlada, setores financeiro, DRE, controle de estoque, tudo bate. E antes disso, o que era DRE, né? Eu não tinha na faculdade, né? Mas na prática, teoria, sim, né? teoria, mas na prática sim. você via como que é. Margem, controle de estoque, tudo, precificação, né? Aí passei um tempo lá na empresa, aí falei assim, eu preciso levar esse conhecimento para outros empresários. Porque participava de reuniões com empresários do mesmo grupo, né? E lá eles falavam assim, nossa, Michel, tá difícil para pagar as contas, não sobra dinheiro. E como eu trabalhava nessa empresa estruturada, eu falava, mas tem mês que sobra. E por que pro mesmo ramo não sobra? Aí você pergunta, tem controle disso, controle daquilo? A pessoa falava, não tenho. Né? Eu falei, chega uma hora e falei, não, eu preciso expandir o meu conhecimento. Eu falo que, cara, é quando Deus grita no nosso coração, ei, começa a gerar um incômodo, né? Sim. E que eu falo que é algo que só quem vive consegue explicar. Fala assim, meu Deus, meio que você olha pra tua vida do lado de fora e você já realizou tudo o que você queria e você tinha todos os motivos pra estar, tipo, de boas, só que algo começa a te cobrar muito de você e dar o próximo passo. Eu falo que sempre quando vem esse incômodo é a multiplicação. Sim. Isso mesmo. Aí chega uma hora que fala assim, não, vou pedir as contas da empresa. Aí o pessoal falou assim, não, Michel, fica aí. Para de que ser não sei o quê. doido. Isso, Tá maluco. Falei, não, vou pedir as contas, vamos ver o que vai dar. Saí da empresa em janeiro de 2019, em fevereiro eu falei, vou montar a consultoria, né? Aí eu falei, não tinha cliente nenhum, né? Aí eu falei, vou... Só botou o pé pra Deus pôr o chão, né? Isso, Bem aí conversei com alguns amigos, aí alguns amigos com certeza abriram as portas, né? Aí comecei a orientar na parte financeira, ver parte do cadastro, parte de nota fiscal, se tinha controle, né? E às vezes as pessoas não tinham controle. Às vezes é do básico, né, Sim, Michel? o básico eu não tenho controle. Controle de caixa? Não bate caixa. Eu falei, não, eu preciso orientar esses lojistas a ter esse melhor controle, né? Então, eu falei, não, vamos lá. E assim foi. Com o passar do tempo, eu comecei a aumentar o número de clientes, indicações. 2019 e 2020, assim, trabalhava sozinho, né? Em 2021, eu falei, vou Pri. Mandei mensagem pra Pri. Pri, tem uns A Pri clientes... Ricieri. Pri Ricieri. Tem alguns clientes que estão perguntando a parte de vendas aí, né? Eu falei, não é minha praia. Minha praia é número. Aí, Pri, vamos lá rodar algumas lojas. Ela foi muito resistente, né? Se eu sair daqui, será que tem cliente? Eu falei, vem que tem. O medo, a insegurança sim. da mudança, né? Faz Sim. muito parte do ser Muito humano. tempo, né? Numa empresa. E já tava numa zona de conforto Zona e de domínio, conforto, Sim. bem isso. Aí a Pri veio, né? Porque os clientes me perguntavam, eu preciso de alguém na parte de vendas. Eu falei, eu tenho uma pessoa, mas vou conversar primeiro. Pri, vem trabalhar comigo, né? Aí ela veio e a gente tá junto aí nesse último ano aí. Nesse processo. Sim. Muito bom. Fala um pouquinho hoje, né? O varejista que hoje contrata, que hoje consultoria, o que ele ganha em contratar? Eu sempre falo que é muito mais caro não contratar, né? E muitos empresários, varejistas,
eles são bem resistentes a mudanças. Ele sabe que contratar uma consultoria, ele mesmo vai ter que mudar. Como empresário, eu sempre falo que por trás de uma grande empresa tem uma grande pessoa, um grande empresário. E fala pra gente aí um pouquinho dos cases, né, de empresas que tinham essa resistência, mas quando vocês entraram hoje, sabe, mudou ali o cenário da empresa. Tem, assim, aqueles cases que vocês falam, cara, tem conta. vários clientes, né? No início, quando eu cheguei, muita resistência por parte do dono, que é ele que vai fazer toda a diferença na empresa, né? Através dele, né? E hoje, vendo essa transformação, abrindo a visão, né, de alinhamento de processos, de melhorias para a empresa dele, né? Isso é algo que enche meu coração de alegria, né? Eu fico muito feliz em ver esse processo de crescimento nas empresas. Tenho clientes também que seguiram os processos certinho, estão com a equipe alinhada, nunca tiveram metas na empresa. Gente, isso é real? Sim. Nunca tiveram metas. E hoje, os colaboradores estão super animados em bater as suas metas, né? Porque é um processo de aculturamento, né? Muitas vezes o empresário fala assim, eu não tenho resultados. E aí vocês podem dizer isso na prática, né? Dos clientes que vocês atendem. Não tenho resultado. Aí você pergunta, qual o resultado que você quer ter? E a pessoa não sabe, né, Michel? Sim, ela fica perdida. Não tem nenhum número para mostrar também, né? Quanto você quer faturar o mês que vem? Não sabem. Quando você quer vender? Quando Isso. você quer ter de lucro? Não sabe. Não Né? sabe. Nos bastidores, nós estávamos falando um pouquinho dessa questão de perdas, né, Michel? Fala um pouquinho o quanto o varejista ele precisa... Quais são os principais indicadores que ele precisa olhar para o negócio dele? Não só o varejista, mas o empresário de forma geral, né? Eu vou na empresa dos varejo, né? Vende produtos. Eu gosto de olhar o setor de trocas, né? Aquele quartinho que fica encostado as mercadorias. Tem empresas que eu vou, nossa, é um absurdo, né? E o lojista fala assim, eu não tenho dinheiro, mas quando você vai ver, tá nesse setor de trocas. Tá na troca, tá no Sim, estoque. Sim, estoque alto. Às vezes o cara tem outra loja dentro do estoque. Sim, acontece muito. E às vezes você vai ver o estoque, às vezes não é a curva A. É curva B, curva C, curva D. Explica pra galera um pouquinho essa questão das curvas. Tá, estoque curva A é o produto que mais vende, tá? Curva B é aquele que menos vende, curva C, e tem a curva D, que é o estoque parado, 90 dias, 120 dias. Ele tem que tomar cuidado porque o próprio representante, vendedor, fornecedor dele, gera o pedido para o próprio lojista. Como ele não tem o controle no sistema, ou tem pouco controle, deixa o fornecedor fazer o pedido. Pode mandar que tá tudo Porque bem. é mais fácil, né, Mais Michel? fácil, sim. Aí eu falo o representante, que muitos também estão nesse hábito de ser um tirador de pedido. E ele sempre tem o representante sempre tem uma oportunidade para ele mesmo bater a meta dele, Sim, né? o E não fornecedor olhando tem ali. a meta também, né? Eu utilizo o lojista para bater a meta. Sim, e eu falo muito isso para os meus clientes. Falo assim, cara, você tem quantos representantes? Eu devo ter, sei lá, uns 60 representantes. Se você for aproveitar a oportunidade dos 60, você sempre vai deixar de olhar a tua empresa, o que realmente a tua empresa precisa. Então, eu sempre falo que compras é o coração da empresa, né, Michel? E como que você ajuda esse cliente, esse varejista a olhar para compras? Acertar o compras, né? Primeiro olha o sistema dele, primeiro veja se ele passa todas as mercadorias pelo PDV, pelo caixa, e lá a gente vai ter um número, vai ter a curva ABC. E lá a gente vai ter uma média de compra, né? Pelo custo de mercadoria vendida, e lá eu baseio nesse número para fazer a compra. Mas muito lojista não tem meta de compra. E estoura o caixa por esse motivo, compra demais em excesso também. Tá. Então, isso é um problema de fluxo de caixa. Tá. Às vezes ele não tem dinheiro agora porque tá tudo, ele concentrou todo o capital no estoque. E muitas vezes o fluxo de compra ele paga à vista ou com 15 dias e está recebendo 30, 60, Sim, 90 dias passando no cartão. Muitas empresas perguntam, né? Qual que é a média de pagamento do seu fornecedor? 21, 28, 35, 30 dias. Só que ele lá estoca para 3 meses. Matou o fluxo de caixa também. Né? Ele precisa vender essa mercadoria quanto antes do pagamento do seu fornecedor. Então, se o pagamento é 21, antes de 21. Tem que vender. Sim. Porque a própria mercadoria tem que se pagar dentro da empresa, mesmo, né? Sim. Mas não é isso que acontece na maioria dos meus clientes. Tá. Vamos falar um pouquinho de uma dor também que eu vejo muito, principalmente nas empresas familiares, que eu vejo, já vi você fazendo algumas apresentações e você pega muito firme nessa questão de separar finanças pessoais das finanças da empresa. Sim. Sim. Como eu falei, né, a empresa dos meus pais não tinha esse controle e eu vejo nos meus clientes também que não tem esse controle.
geralmente eles acabam gastando mais do que a empresa pode pagar, né? Você pode gastar em média aí 5% do faturamento da empresa como prolabore, que é a despesa de casa. E eu já vi empresas com 10%, 15%. Então, eles acabam misturando muito, porque eles não têm esse controle do dia a dia de casa também. Né? Então, é isso que Porque extrapola. tem uma frase que eu ouvi uma vez da Luísa Trajano, que a Luísa Trajano diz assim: se você for um péssimo CPF, você será um péssimo CNPJ. Porque é o comportamento que ele tem na vida pessoal que ele vai levar para a empresa. Então, se esse empresário não tem o hábito de cuidar dos relatórios do extrato do banco dele, de olhar ali, sabe? Cada centavinho que é descontado ali, ele vai levar esse comportamento da negligência financeira pro negócio dele, né? Isso. E tem muitos empresários que, enquanto tem saldo na conta, significa que a empresa tá bem. Sim, Só que não é isso, né, Michel? Eu pego os empresários que, como ele, às vezes não tem o DRE, né, demonstrativo de resultado do exercício, ele tira um parâmetro pela conta bancária. Minha conta bancária tem que ter 50 mil, 100 mil, 200 mil. Se baixou disso, já começa a preocupar. Mas ele não enxerga os números, aonde que está saindo. E a maioria da parte dos casos é despesa de casa. Despesas Né? Aí eu pessoais, pergunto assim, né? Você tem esse controle? Mais ou menos. Eu gasto em 20 mil por mês, como despesa de casa. Falei, deixa anotado tudo o que você gasta. Quando chega a 25, 30, Uau. acaba extrapolando. Ele toma um susto também, quando ele começa a anotar. Sim. Tem uma frase que eu sempre faço o empresário refletir, por exemplo, vamos supor que o empresário encontrou 25 mil ali de despesas pessoais. Uma pergunta muito matadora você pagaria 25 mil para alguém fazer o que você faz na sua empresa hoje? A questão do colaborador mais caro. O colaborador sim. mais caro. Ele fala, não, por quê? O pior de tudo é o cara tirar 25 mil de prolabore da empresa e o cara tá com a barriga no balcão, o cara tá arrumando prateleira, Repondo mercadoria. E ele tem pessoas dentro do negócio dele que pode fazer isso. É a questão do aprender a delegar, né? Delegar. E isso faz toda a diferença, né? E é uma parte que a Pri ajuda muito, né, Pri? Sim. O empresário nessa questão Sim. de ele focar na parte estratégica para que Isso. e você ajuda no desenvolvimento da equipe dele. Fala um pouquinho como é essa parte. O Michel vai lá, levanta os números. O Michel, eu falo que o Michel, ele põe a faca e vira, né? Porque os números não mentem, mentem. cara. É verdade. Não mentem. Os números Sim. aparecem. Os números aparecem e, assim, o empresário que hoje ele quer ter sucesso, ele quer ter uma empresa sustentável, ele tem que aprender a olhar os números, parar de fugir. E aí o Michel vai lá, faz todo aquele diagnóstico, levanta aqueles números e aí vem a Pri e auxilia, né, esse empresário a focar em resolver os números, mas principalmente você fortalece a equipe dele para andar com ele nessa jornada. Isso Porque mesmo. muitas vezes não adianta só o dono expandir a mente dele se ele não consegue ter uma equipe forte, né, para essa mudança de cultura. Fala um pouquinho de como você vai trabalhando com os líderes, Sim. muitas vezes desenvolvendo líderes, né, Pri, dentro das lojas que não tem também, treinando essa equipe. Sim. Bom, uma das vantagens também em fechar com a Kyoshi Consultoria é isso, né? Além do financeiro, temos a parte de o que fazer com esses números, né? Então, estruturar essa estratégia. Então, assim, às vezes, na própria equipe, tem uma pessoa com perfil para ser líder. Só não tem espaço. Isso, não tem o espaço, o dono não consegue enxergar, né? E através do meu trabalho eu consigo identificar, né, esse potencial líder, né? Se não tiver, ajudo as empresas também a buscar esses líderes, né? Estruturando o descritivo de cargo, checklist, né, das funções de cada um, para ficar muito claro, tanto para o dono quanto para os colaboradores, né? Qual é o papel de cada um na empresa. Né? Então, através disso, estruturando a equipe, estruturando o dono, né? Estruturando a equipe, aí vamos para as estratégias, né? As campanhas de vendas que fazem toda a diferença também no resultado da empresa. E eu acho muito, muito show isso, né? Porque o Michel, ele pega lá a curva CD da empresa, Estoque, né? Da estoque, Pri, vende. Sim, dá E um jeito para vender. Vende, vamos. E aí, junto com isso, a Pri cria estratégia de vendas, junto com a equipe, Sim. realmente para fazer esse fluxo, né? Eu falo que movimento gera movimento. E a atmosfera na empresa, ela muda, a energia na Demais. empresa, né, Pri? Demais. E quando a gente fala, né, os resultados, hoje o que há de importante dentro de uma empresa são resultados. Sim.
Não tem como a gente trazer Sim. esse romantismo de falar que é missão, que é propósito. É importante. Mas uma empresa que não gera resultados, não tem como viver a missão dela. Né? Então, como fazer esse empresário abrir esse leque, né? Essa mente dele, entender, cara, que o resultado ele é consequência do quê? Dos comportamentos, da cultura, dos valores que estão sendo alimentados todos os dias. Sim. E muitas vezes o empresário, ele se esquece do para quê ele criou essa empresa. Ele se esquece de renovar o para quê. Porque talvez o para quê dele de 10, 20 anos atrás era talvez era para o sustento da família que ele montou essa empresa. Isso mesmo. Só que o negócio foi tomando uma proporção que hoje não é só pelo sustento da família dele. É pelo sustento de várias famílias. Que cada colaborador ali tem algo maior, realização de sonhos, realização de propósito. Sim. E muitas vezes o empresário ele começa a se sabotar desse crescimento. Né? Ele tá com a cabeça do cara de 10 anos atrás, só que o mercado mudou. Com certeza. As coisas mudaram. E hoje esse empresário que não busca conhecimento, hoje esse empresário que não busca inovação, ele está ficando para trás. É o que o Michel falou no início, que quando ele começou a trabalhar numa empresa mais estruturada, que ele saiu da empresa familiar, ele percebeu, cara, como pode empresas do mesmo segmento com resultados tão diferentes? Sim. E hoje você vê muito isso, né, Michel? Sim, eu tenho clientes... Dentro dos seus grupos. Um nicho de grupo, porque um dá resultado e outro não dá resultado. É o mesmo mês, é os mesmos dias trabalhados, porque um deixa lá 12% de lucratividade final e tem empresas que deixam, às vezes, 2, 3, às vezes até negativo. E é o mesmo setor. Né? Porque na roda de negócio, na roda de network, tem assim, quanto que você fatura? Quanto você fatura? Mas eu falo, quanto que sobra? O importante é sobrar, gente. Pode faturar 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, mas tem que sobrar. Tá sobrando quanto? Isso, né? E hoje tem 2 grupos, assim, que são bem fortes dentro do atendimento de vocês, que é o grupo de perfumaria Sim. e o grupo de materiais elétricos, né? Isso. O que vocês enxergam aí para o futuro desses segmentos dentro do varejo? Sim, eu tenho um parâmetro, né, que eu venho mapeando faturamento e número de clientes também mensalmente desses 2 nichos. Eu vejo que esse ano está em crescimento, o primeiro semestre. Para esse segundo, é alta também. Alta de Ótimo. Crescimento de clientes e faturamento também. O mercado está bem aquecido, O né? mercado está aquecido. E quem sim. souber aproveitar, vai sim. nadar. Sim. Vai nadar. Isso mesmo. E além da loja, né, a gente vem mostrando também novos caminhos, novos canais de vendas também, né? Então, assim, Isso é os legal. empresários vêm abrindo a mente, né, para vender em plataformas, né, ou no online, né, e com mais força para poder expandir as empresas. Isso é muito bacana. Eu falo muito do varejo do novo mundo, que é o varejo 4.0, que é o varejo que é o omnichannel, multicanais. Então, hoje, na loja física, o cliente ele busca experiência. E hoje, o maior diferencial do varejo na loja física não pode ser preço. Se esse for o seu diferencial, você literalmente está saindo fora do jogo do varejo. O cliente ele vai buscar muito mais que preço. Ele vai buscar um bom atendimento, uma boa experiência, ele vai buscar o toque, as sensações, é algo muito maior. E se a gente for parar para observar, tantos segmentos que evoluíram tão rápido e o varejo ainda continua de uma forma muito amadora. Né? Então, muito varejista ainda trabalha com balcão, onde o cliente vai lá e tem que ficar esperando para ser atendido e muito mal atendido. Porque do outro lado a gente não tem um vendedor, não tem um consultor, tem um tirador de pedidos. E o cliente não tem mais essa paciência. Eu falo que hoje o cliente ele tem o poder. O poder está nas mãos dele, chamado celular. Então, se for para ele ir num comércio hoje, no varejo, onde ele tem que pegar uma fila, onde ele tem que esperar ser mal atendido para receber o produto, num clique ele compra num marketplace e recebe, às vezes, no mesmo dia, na casa dele. Né? E muitos varejistas não sabem, por que o meu movimento está caindo? Por que o meu fluxo de cliente está caindo? E são essas estratégias que eu vejo que através do trabalho de vocês, que auxilia muito desse varejista ver que ele tem que ter um produto destino ali na empresa dele, que leve o cliente até a loja, mas quando o cliente está lá, esse cliente tem que ser atendido de uma forma consultiva. É o que a gente trabalha muito no Elite, né? No Elite de vendas, de ter uma equipe que faça um atendimento consultivo
para que ali aumente os itens vendidos para esse cliente que foi buscar, né? A gente fala lá da loja de elétrico, o cliente foi buscar uma tinta. Só que jamais eu posso aceitar que esse cliente saia apenas com a tinta. Tem que sair com os agregados junto. Tem que sair, porque Sim. ali vai aumentar meu ticket médio, ali vai aumentar minha margem, ali vai aumentar tudo, né? Então, muitas vezes o varejista fala assim, o número de clientes diminuiu. É uma coisa que você ouve bastante, né, Michel? Sim, isso, às vezes faz um pouco de frio, chuva, mas às vezes o lojista, na verdade, ele não está no online. Né? Buscar essas novas formas. Mas eu falo assim, entra em média 5 mil clientes por mês, né, na empresa. Com um ticket de R$50. Por que não oferecer um item a mais de R$5, R$2, R$1? Você pega aí R$1 vezes 5 mil, é 5 mil reais a mais do faturamento. Chutando por baixo ali, né? R$1. R$1, gente. O que existe de R$1 hoje? Quase nada, né? Sim. Quase nada. O chocolate já é R$2, né? E as equipes têm que estar muito preparadas. Por mais que esteja chovendo, frio, né? Aproveitar os clientes que entram na loja para dar uma atenção melhor. É isso aí. Né? Então, um bom atendimento, né? Faz toda a diferença no resultado. Isso tem que vir da cultura e tem que vir do dono, porque eu já ouvi muito isso. A gente não consegue dar um atendimento consultivo porque é muito cliente que circula. Então, não consegue fazer um bom atendimento, ok. Aí, no dia de baixa, tá fraco porque não tem muito cliente. Assim, vamos encontrar o meio termo aí? Como que a gente consegue oferecer um bom atendimento para quem chega aqui? Sim. E o quanto também, né, a loja precisa estar preparada para o autoatendimento. Não significa que eu não tenho uma equipe de vendas muito grande que eu não vou vender muito bem, né, Michel? Fala um pouquinho pra gente de como essa questão da lealtização também impacta, exposição na loja, o caminho da felicidade do caixa ali, né? Eu falo que igual um layout de um supermercado, né? Onde que fica a padaria do supermercado? Fica no fundo da loja. Só que até o cliente ir até a padaria, ele já consumiu algumas coisas no meio do caminho. Eu falo, pessoal, isso aí do setor de construção, setor de perfumaria, onde que tá o seu curva A dentro da empresa, o produto que mais vende. Às vezes eu entro numa loja, o curva A tá na porta. No caixa já, para o cliente pegar e ir embora. O cliente pegou ali, não circulou a sua loja. Vamos mudar a estratégia de layout, vamos fazer assim, vamos pegar esse produto e colocar no fundo da loja, para fazer o cliente circular. E nisso, com certeza, vai pegar alguma coisa no meio do caminho. Com certeza. Então, a parte de layoutização é super importante na empresa também. E às vezes o lojista fica perdido, como que faz essa parte do layout? Tem um... acho que eu já comentei com vocês que eu faço um MBA na USP de varejo, né? Sim. E aí teve uma aula de uma professora que ela disse assim, gente, a gôndola não é elástico. E o que ela quis dizer com isso? Que muitas vezes o varejista, ele compra e aí ele não sabe realmente onde colocar. Porque não tem um planograma, um plano de gôndola ali, sabe? Que é muito disso que o Michel falou, né? Então, ele tem, às vezes, um produto que ele tem muito na prateleira, mas ele não consegue colocar um bom sortimento de produto. Às vezes falta mix de produto na empresa, falta também, mix, variedade. aí falta mix, então você entra no corredor, você olha assim, ó. Paredão, só de um mesmo paredão produto. do mesmo produto e com um monte de produto estocado que não consegue descer. Então, e isso começa pelo dono, porque a gente vê muito isso na prática. Contrata lá um operador de loja, um repositor, e simplesmente, vai lá e abastece. Sem estratégia. Sim. Aí que entrou perdas, abastece, pega o produto que tá lá, empurra para trás, pega o que acabou de chegar, coloca na Os frente. vencidos. Aí começa a aparecer muito produto vencido na loja. Também tem... Tudo isso é um treinamento Sim, também, né? porque Faz tem parte. processos. São os Isso. processos que vocês implementam, né? Mas antes disso é entender qual que é o objetivo desse empresário como negócio, né? Sim, com O que ele deseja para o negócio dele. Eu quero ganhar mais. Cara, mais quanto? Né? Qual que é a estratégia? O que mais tem? O resultado a gente vai alcançar, mas desde que o propósito esteja muito bem definido, do posicionamento que ele quer ter no mercado. Não dá para ser bom em tudo. Não dá para o cara ser bom em preço, não dá para o cara ser bom em atendimento. Como você quer se posicionar? Isso, foco. Tem uma vez eu vi uma entrevista do dono do Walmart, né? E aí falaram assim para ele... Poxa, mas onde você monta a tua loja, os pequenos quebram, né? Como você se sente, né, fazendo tantas empresas quebrarem? E aí ele falou assim, eu não me sinto mal. Na verdade, eles deveriam ver no que eu não sou bom
eles deveriam visitar o Walmart e dizer no que esse cara não é bom e eu vou ser bom nisso. Olha que puta sacada, meu. Sim. A gente vai visitar as empresas, a gente pergunta pro dono, você visitou o seu concorrente de frente? Ah, eu tenho vergonha de visitar. Tem que ver a estratégia que o seu concorrente está fazendo para ter um diferencial Com na sua certeza. empresa. Sim. Por Né? mais grande que seja a empresa concorrente, né? Tem algo que ele está pecando, com Sim, certeza. com certeza. E é isso, né? De entender, poxa... E muitas vezes eles entram na defensiva, eles começam a julgar e criticar o concorrente, né? Aí eles começam a achar defeito no que o cara tá fazendo, ao invés de ele olhar para dentro da empresa dele e falar assim, ei, o que eu não estou fazendo? Sim. Se eu, sempre falo, quando o dono da empresa começa a falar para mim, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, ei, vem cá, eu não tô trabalhando pro cara, eu tô trabalhando para você, eu não vou conseguir mudar isso lá, mas me fala, o que a gente pode melhorar aqui dentro? Que a solução sempre está dentro da Sempre tá empresa. dentro, né? Né? Às vezes está na equipe, né? Na A equipe equipe. tem muitas ideias. Sim, só que não tem espaço Não para tem espaço para ouvir, falar. para falar, né? Para ouvir. E eu vejo muito que todo esse trabalho que vocês fazem, que é de gerar resultados, esse trabalho que é de gerar sustentabilidade para a empresa, tem um propósito muito grande, que é realmente empregos, né, gente? A gente vive numa sociedade onde as pessoas dizem, poxa, é desafiador arrumar emprego, então eu vejo o quanto vocês estão formando bons profissionais e que a gente não sabe se esse profissional que foi formado através do nosso trabalho, ele vai ficar por muitos anos nessa empresa, mas que ele nunca vai esquecer, né, do que ele recebeu de informação, do profissional que ele se tornou, o quanto muitas vezes esse trabalho de a gente chegar lá, olhar essa pessoa, ei, vem cá, você é bom nisso, né? E a gente vê muito isso no dia a dia, Sim, né? demais. Tem alguma história assim que vocês se lembrem de uma pessoa que vocês acreditaram e vocês viram crescer muito dentro de algum cliente de vocês? Eu me recordo de um líder, né, que eu consegui identificar em uma dos nossos clientes, né? E ele transformou a loja, ele se transformou também, ele está muito grande hoje na empresa, né? Então, assim, a visão dele mudou. Ele, como vendedor, já era uma pessoa que fazia a diferença, né? Mas agora, como líder, está trazendo ótimos resultados, né? Então, isso é gratificante. Tem algumas outras lojas que não tinha a cultura de feedback, né? Então, assim, líder com colaborador, dono com líder, né? Então, assim, não tinha essa cultura, né? E começou a ter, e tudo mudou. Eu sempre falo que esse negócio de feedback é algo muito bacana, porque existe uma empresa na cabeça do dono, uma empresa na cabeça do colaborador, né? E muitas vezes o dono, ele acha que ele paga muito e recebe muito pouco do serviço do colaborador, né? Isso. E o colaborador acha que faz muito e recebe financeiramente muito pouco. Eu falo assim, cara, quem tá certo? Os dois. Porque em nenhum momento teve um alinhamento ali de expectativas. Né? Olha, e é isso muito do que a Pri faz quando constrói o descritivo de cargo, né? As metas e tudo mais. É justamente isso. A empresa te contrata esperando isso de você. Como que nós vamos medir? Aí tem as avaliações de desempenho. Tem que manter esse processo. E muitas vezes, o empresário acha que é uma coisa de outro mundo, que é uma coisa só de empresa grande. E aí eu falo, cara, sinta-se Serasa. A tua empresa, ela é grande, da forma que ela é. Sim. Você precisa se portar como grande. Eu sempre, antes de eu entrar no mundo do autodesenvolvimento, eu me lembro que eu era colaboradora de uma empresa em Guarulhos, uma cidade aqui em São Paulo. Eu pegava o ônibus, eu passava na Dutra e eu via aqueles galpões, aquelas empresas grandes. E eu sempre pensei assim, cara, essa empresa não começou grande, começou pequena. Então, o pequeno de hoje é o grande de amanhã. Sim. O grande de hoje foi o pequeno de ontem. Entender que existe um processo. E muitas vezes o próprio empresário não quer passar por esse processo de se desenvolver. A tua empresa é do tamanho que você é. Se você quer crescer a tua empresa, expanda a tua mente. Expanda a tua visão. É isso, né, gente? Sim. Com isso mesmo. certeza. Tem muitos empresários que a gente fala, qual que é o seu foco, né?
Então, assim, aonde você quer chegar? Porque se o empresário não tiver foco no propósito dele, Não, se o foco a for equipe ganhar dele... dinheiro, cara, ó, dinheiro é resultado. Seu foco não pode ser ganhar dinheiro. O teu Sim. foco tem que ser construir um negócio sustentável. O teu foco tem que ser, cara, gerar segurança, gerar emprego para as pessoas que estão lá, para tua família. O teu foco é construir uma empresa autogerenciável. Michel, sabe o que eu vejo muito no trabalho de vocês? É essa questão de ter uma empresa que funcione sem o dono. Mas o dono está muito lá no operacional e não está pensando na estratégia da empresa. A empresa não cresce, né? Porque o dono está lá na frente do caixa, está lá no PDV. Aí vai perguntar para ele, tá, aonde você quer chegar? Não sabe. Porque ele tá tão dentro da caixa dele que ele não consegue olhar para fora, né? Sim. E eu vejo tantos varejistas com potencial de expansão, de crescimento, de ter 2, 3, 4, 5 unidades, mas eles falam assim, eu não dou conta nem de uma. Imagina de 2, 3. Imagina de 2. Sim. Mas a verdade é mudar a forma de pensar e principalmente de se comportar. Seja o dono do negócio. Seja focar na estratégia do seu negócio. Né? Tenha pessoas boas ao teu lado. Eu sempre falo, cara, aquilo que eu não sei, pode ter certeza que eu vou buscar quem sabe. Porque eu não sei tudo. Com certeza. E muitas vezes falta um pouco dessa humildade, né? Do dono. Fala assim, cara, eu não sei disso, então eu vou contratar quem sabe. Né? Assim, o que eu não sei, eu pago alguém para saber. Sabe? Então tem que ter isso. Mas consultoria é caro. Mentoria é caro. Gente, sabe o que é caro? Caro é você olhar para o teu negócio e ver que você poderia ter um resultado muito melhor e não tem. Caro é você não poder tirar férias com a tua família. Caro é você não poder sair da tua empresa porque o resultado piora, sabe? Isso tudo é muito caro. Caro é você não ver teus filhos crescerem. Caro é você não estar próximo das pessoas que você ama. Isso é muito mais caro, porque isso não recupera, né? Sim. E só vai passando o tempo. Só vai passando. Isso mesmo. E muitas vezes o cara vai se desmotivando com o negócio dele por não ver a melhoria no negócio dele, mas ele se esquece que só depende dele. Né? Sim. Muito bom, Michel. Se você pudesse deixar aqui algumas dicas aí para esse empresário, né, de todo segmento, mas principalmente do varejo, que quer ter um resultado diferente a partir de agora. Porque eu falo, o mês que vem a gente não garante, o outro ano também a gente não garante, mas o cara que fala assim, cara, chega, eu quero ter um resultado, eu quero ter uma empresa autogerenciável, o que você diria para ele? Focar. Alinhar todos os processos, né? Ter todos os controles de números, a entrada e saída, toda a parte, assim, quanto que eu pago, um exemplo, salários, né? Quanto que representa 10% do seu faturamento? Às vezes está um pouco alto, tenta diminuir. Mas ter esse controle muito mais assertivo. Né? Ter esse controle, porque aí ele vai conseguir saber onde que está a dor dele também. E a gente vem com esse auxílio, né? Deixar todos os números controlados da empresa dele. Muito bom, muito bom. Prio, para esse empresário que quer aumentar as vendas dele, sabe? Ter uma equipe engajada. O que você diz para ele olhar a partir de agora? Primeiro, a contratação, né? Então, ter Porta de entrada. É a porta de entrada, né? Então, assim, contratação, fazer contratação boas, né? Trazendo pessoas boas para a equipe faz toda a diferença no resultado, né? Então, assim, alinhamento de processos, né? E sair do operacional, né? Então, assim, com a consultoria, a gente auxilia em tudo isso, né? Então, faz uma transformação na vida desse empresário, né? Se o intuito dele é crescer, né? Ter uma empresa autogerenciável, então, com a consultoria, a gente consegue desenhar esse processo, o ideal para a empresa dele. Muito bom, gente. Olha, que incrível. Eu ficaria horas aqui conversando com vocês. Sou apaixonada pelo tema, né? De empreendedorismo, de varejo e entender que tudo isso é algo muito maior, né? Quando a gente trabalha o resultado da empresa, a gente trabalha o desenvolvimento das pessoas, né? Eu falo que são os 4 pilares principais. O primeiro pilar são pessoas. Não tem como a gente falar de resultado sem expandir a mente daquelas pessoas que estão lá, e mudança de comportamento. Depois vem a parte dos processos. Quais são os principais processos ali que precisam, sabe, ter uma programação para acontecer, uma rotina para acontecer. Não é de vez em quando a gente olha para isso, mas é ser uma cultura a fazer, com certeza, né? Ser um hábito fazer. Porque os processos, quando eles estão alinhados,
Quando eu não tenho uma pessoa exata para executar o processo, ele vai continuar. Não depende de uma única pessoa. Eu sempre falo para os empresários, como saber se seus processos estão ok? É só você me dizer quanto tempo você consegue ficar fora da tua empresa funcionando. Isso mesmo. Tem empresários que não saem um dia. Não, eles trabalham 16, 18 horas de segunda a segunda, Isso. cara. Fecha a empresa às 18 e fica até 20 horas, 21 horas. Vai todo mundo embora. Ele tá lá. E ele tá lá. Ele é o primeiro a chegar também. Isso mesmo. Então, isso não é sustentável. Com né? certeza. Então, é um pilar que precisa de muito trabalho. O próximo pilar é o pilar de vendas. O vendas é o coração da empresa. Então, ter metas, ter uma equipe. E o dono da empresa, ele precisa ser o primeiro vendedor da empresa, acreditar no negócio, porque é através dele que ele vai formar bons times, né? E muitos empresários, eu não gosto de venda, eu não gosto de venda. E esses são os que mais sofrem com vendas, que ele não respira a venda, né? Isso mesmo. E o próximo, lucro, né? Sim. Lucro é bom, né? E existem tantas crenças na nossa cultura sobre lucratividade. Sim. Inconscientemente, os donos se sabotam para não gerar lucro no teu negócio, porque quem nunca ouviu, né? Aquela frase que diz, fulano tá lucrando em cima das pessoas, como se lucro fosse pecado. e muitas vezes ele não sabe o porquê que ele se sabota para não gerar uma empresa lucrativa. Então, é aquela empresa que começa a ter um resultado financeiro interessante, o cara começa a gastar na proporção que cresce, né, Michel? Sim, isso. Eu tiro um exemplo antes da pandemia, né? O faturamento era X, veio a pandemia, tem setores que aumentou. Eu vejo que também a parte de despesa aumentou. Aí deu uma desaquecida no mercado, no ano seguinte diminuiu um pouco o faturamento, mas a despesa manteve. Não conseguiu diminuir a parte da despesa. A empresa começou a fechar um pouco mais no 0 a 0. Então também ter essa consciência, o faturamento caiu, vamos tentar diminuir um pouco a despesa. Tem um amigo meu que diz que despesa é igual unha. A gente tem que olhar para cortar constantemente, né? Constantemente, porque se não cuidar disso, não adianta só vender. Tem que conter as despesas e para que a empresa seja saudável, né? Gente, obrigada por vocês estarem muito aqui. obrigada. Passa muito rápido, né? Demais. Uma hora que a gente tá falando já. Nossa! Obrigada. Agora vamos aos nossos recadinhos finais aqui, né? Então, agradeço a participação de vocês. Vou deixar o contato de vocês aqui nas descrições do podcast. Então, o nosso podcast está nas principais plataformas de streaming. Então, a gente está no YouTube, Spotify, Deezer, que mais, Joyce? Google, todas que vocês imaginarem, coloca lá, Fala Pri. E, gente, compartilha, né? Com certeza. Compartilha esse podcast com aquele empresário, com aquela empresária, aquele varejista, assim, sabe? Ou quem é de serviço também, ou quem quer empreender. Cara, para quem quer autoconhecimento, quer empoderamento, compartilha esse podcast. Deixa seu comentário aqui pra gente também, que é muito importante saber a tua opinião e o que você achou, qual foi a chave que virou aqui, o que você fala assim, ei, a partir de agora vai ser diferente. E aí também tem aqui os contatos da Kioshi Consultoria. Tem site, né? Tem site. Deixa aí pra galera, Michel. www.kioshiconsultoria.com.br. Estamos no Instagram também. Kioshi Consultoria. Isso. Então, ali vocês vão acompanhar um pouco mais o trabalho deles, como vocês podem fazer para contratá-los aí para tua empresa, para fazer um diagnóstico. Pri, mas será que isso é caro? Fala, cara, caro ou barato é a interpretação que você dá. Né? A transformação que vai fazer na vida desse empresário. Na empresa, na vida, né? Como empresário. Sim. E aí também gostaria aqui de agradecer os nossos patrocinadores, porque a gente é chique. Nossa. Agora a gente tem patrocinador. Quero agradecer aqui a revista A Empreendedora, a maior revista de empoderamento feminino do mundo. Nossa. Também está apoiando o podcast Fala Pri. E gostaria de agradecer também o patrocínio e o apoio da Academia Brasil Postos. A Academia Brasil Postos é a maior plataforma de ensino para o segmento de postos de combustíveis, lojas de conveniências, troca de óleo e também ali as lojas de proximidade, né? Então, é um varejo que eu sou apaixonada e temos o apoio da Academia Brasil Postos aqui. Gente, muito obrigada. Só o último recadinho aqui, gostaria de falar, gente, que eu, juntamente com a Kioshi Consultoria, nós estamos formatando
um mastermind para varejo. Isso mesmo. É um grupo de varejistas. É um programa incrível para levar varejistas para o próximo nível. Então, se você quer saber mais de como pode participar dessa aplicação, do processo seletivo para fazer parte desse grupo, vou colocar o link aqui. Você pode clicar, preencher, e aí você pode receber a nossa ligação passando pela entrevista para a gente entender um pouquinho do seu negócio, se é o seu momento para a gente aprovar você ou não para estar dentro desse grupo. Então, a grande sacada, a grande ideia desse mastermind é a gente juntar profissionais, empresários do varejo, para que ali dentro da nossa metodologia de trabalho, a gente possa expandir vocês como empresários e que esse network possa fortalecer vocês no negócio de vocês, nessa troca, e também que vocês possam levar todo esse método para aplicar dentro do seu negócio. Então, o Mastermind é algo muito prático, sabe? Eu falo que quando 2 ou mais pessoas se juntam em um objetivo comum, é construída uma mente mestra. Essa é uma definição que o Napoleão Hill deu para Mastermind há muitos anos atrás. Por isso que o poder do Mastermind na transformação, de você ter um grupo de troca, um grupo de apoio, e vai ser incrível, né, Michel? Com certeza. E logo mais lançaremos isso aí. Logo mais. Então, já estamos aí. Já estamos na parte aí do processo, né? Da escolha desses empresários. Sim, você vai ter que ser escolhido. Temos que ver propósito, comprometimento seu para fazer parte de tudo isso. Tá bom? Tem presente? Agora que sim! Tem presente aos meus convidados. A Joyce entregando aí os presentes. Muito obrigada. Pode abrir aí o presente. Olha que legal. Olha só! Essa Muito caneca, obrigada. ela tem toda uma simbologia quando nós pensamos, né, em fazer a caneca para os nossos convidados. Foi que todas as vezes que vocês precisarem de uma dose de motivação, todas as vezes que vocês precisarem de uma dose, cara, de inspiração, que vocês se lembrem que vocês sentaram nessa bancada e que vocês fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. Então, essa é a nossa lembrança para que a gente sempre esteja conectado com um propósito muito maior. Obrigada. Muito obrigada, Pri, pelo carinho, por esse encontro, né? Foi maravilhoso, Sim, né? com certeza. Passou rápido, né? Nossa, demais. Muito bom. Gente, ó, um beijo para vocês. Até o próximo. gente. Fala, Obrigada. Pri. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.